No wrestling profissional, a morte nem sempre significa o fim de uma carreira. Às vezes, ela é mais um espelho que mostra quem a WWE honra e quem a empresa prefere esquecer. Por trás das luzes brilhantes, do entusiasmo dos fãs e dos grandes momentos, existe uma verdade mais sombria, sobre a qual pouco se fala. Alguns homens deram seu corpo, sua saúde e sua vida pelo ringue, mas quando morreram, nada se seguiu além do silêncio. Nenhuma homenagem, nenhum vídeo, nenhum último adeus. Por que a WWE decide de quem o nome vive e de quem a história é apagada? Quais destinos não se encaixam na imagem perfeita da maior liga de wrestling do mundo? Hoje, começamos uma jornada por exatamente essas histórias esquecidas. E começamos com um homem que já foi construído como uma ameaça imparável, apenas para ser completamente apagado da história mais tarde. Número 1. Ludwig Borga, o homem que a WWE apagou. No início dos anos 90, a WWE procurava novos rios monstruosos estrangeiros para enfrentar estrelas como The Undertaker, Bret Hart ou Lex Luger. Da Finlândia, veio um homem que se encaixava perfeitamente nessa imagem. Ludwig Borga. Com seu olhar gélido, seu físico maciço e uma presença que irradiava ameaça instantaneamente, ele parecia uma figura saída diretamente de um filme de ação. Por trás do personagem estava Tony Halm, um atleta versátil com experiência como boxeador, fisiculturista e, mais tarde, até mesmo no MMA. A WWE o apresentou em 1993, como um anti-americano intransigente, que zombava abertamente dos Potsastilua, e com isso gerava imediatamente um ódio massivo no público. No ringue, Borga era apresentado como quase imbatível. Ele destruía oponentes em tempo recorde e causou um momento de choque ao encerrar a sequência de vitórias de Tatanka, que durava 2 anos. Naquela época, a WWE aparentemente planejava grandes coisas para ele. Inclusive um possível programa para WrestleMania estava em pauta. No entanto, no início de 1994, uma grave lesão no tornozelo parou tudo. A WWE não esperou por seu retorno, mas o removeu silenciosamente das storylines. Após o fim de sua carreira, a vida de Halm saiu do controle. Ele entrou para a política, tornou-se conhecido por visões extremistas, lutou contra o álcool, a depressão e o isolamento. Em 2010, tirou a própria vida com apenas 47 anos. A WWE não reagiu. Nenhuma homenagem, nenhuma palavra. Como um homem que foi construído como uma ameaça de ponta pode desaparecer tão completamente da história? Número 2. Dino Bravo. A morte que a WWE enterrou. No final dos anos 80, Dino Bravo era uma parte integrante da WWE. Nascido como Adolfo Bresciano, criado em Montreal, ele se tornou conhecido como o Homem Forte Canadense, um lutador com uma massa muscular impressionante e força bruta. Muitos fãs na época acreditavam que ele era um dos homens mais fortes do mundo. No ringue, Bravo esteve com lendas como Hulk Hogan, Randy Savage e Ultimate Warrior, e desempenhou um papel importante. Ele era o wrestler powerhouse confiável que fazia os outros parecerem maiores, mesmo que a ele próprio o grande título fosse negado. No entanto, com o início dos anos 90, o rosto da WWE mudou. Estrelas mais jovens e atléticas entraram em foco, enquanto monstros musculares clássicos foram lentamente substituídos. Em 1992, Dino Bravo foi demitido aos 44 anos. Sem um contrato fixo e sem uma perspectiva clara, sua vida fora do ringue começou a desmoronar. Em Montreal, ele se envolveu em uma grande rede de contrabando de cigarros, um negócio lucrativo, mas extremamente perigoso, onde a lealdade raramente dura muito. Em 10 de março de 1993, Bravo foi encontrado morto em sua sala de estar, alvejado com 17 balas, um assassinato profissional, até hoje não resolvido. A WWE silenciou. Nenhuma homenagem, nenhum obituário.
Nenhuma palavra sobre um homem que por anos fez parte da empresa. Por que um ex-astro desapareceu tão sem deixar vestígios da memória? Sua morte foi muito incômoda para ser discutida? Número 3. O Maga. O monstro que desapareceu em silêncio. Poucos wrestlers uniram tanta força bruta e carisma puro como o Maga. Inicialmente, ele apareceu em 2002 como Jamal no 3-Minute Warning, mas foi seu retorno em 2006 como o Maga, o silencioso bulldozer samoano, que o tornou uma das figuras mais aterrorizantes da WWE. Sem palavras, sem sorriso, sem piedade. Com sua enorme massa, velocidade surpreendente e um estilo impiedoso, ele parecia uma força da natureza que podia atropelar qualquer oponente. Seus combates contra John Cena, Triple H, Jeff Hardy ou Bobby Lashley são considerados até hoje destaques da era Ruthless Aggression. Especialmente a luta Last Man Standing contra Cena no Royal Rumble de 2007 é vista por muitos fãs como um clássico. Apesar de seu domínio, o Maga nunca conquistou o título da WWE, mas permaneceu inesquecível como um monstro crível. Nos bastidores, porém, ele lutava contra demônios internos. Em 2009, foi demitido por violações da política de bem-estar, por ter recusado uma reabilitação. Pouco depois, seguiu-se a tragédia. O Maga morreu com apenas 36 anos de insuficiência cardíaca. Várias substâncias foram encontradas em seu corpo. A WWE não exibiu nenhum vídeo de tributo, nenhuma homenagem pública. Foi vergonha, impotência ou culpa? Como um homem que fez arenas inteiras silenciarem pode ser despedido em completo silêncio? Número 4. Víscera. O gigante que foi esquecido. Com quase 2 metros de altura e mais de 180 quilos, Víscera era uma presença que ninguém podia ignorar no ringue da WWE. Seu nome de batismo era Nelson Frazier Jr., e ao longo de sua carreira, ele encarnou vários personagens completamente diferentes. No início dos anos 90, ele se tornou Mabel, parte do Man on a Mission, uma equipe de duplas energéticas que rapidamente ganhou popularidade. Em 1995, ele fez história ao vencer o torneio King of the Ring e, mais tarde, até disputou o título da WWE, uma raridade para um homem de sua estatura. No final dos anos 90, ele retornou em um papel completamente novo. Como Víscera, membro do Ministry of Darkness do Undertaker, ele encarnava a pura escuridão, um executor maciço em vestes de couro preto. Mais tarde, ele surpreendeu novamente ao se transformar no World's Largest Love Machine, uma figura humorística que mostrava o quão versátil ele era. No entanto, após sua saída da WWE em 2008, seu estado de saúde piorou drasticamente. Em 18 de fevereiro de 2014, Nelson Frazier Jr. faleceu de insuficiência cardíaca poucos dias após seu 43º aniversário. A WWE publicou apenas uma breve e sem emoção nota. Nenhuma grande homenagem, nenhum adeus. Como um homem que marcou tantos rostos da WWE ao longo dos anos, pode no final permanecer quase despercebido. Número 5. Matt Osborne. O palhaço que a WWE deixou para trás. Muitos fãs se lembram do personagem, mas dificilmente do homem por trás dele. Matt Osborne tornou-se conhecido no início dos anos 90 como Doink the Clown, um dos personagens mais perturbadores e, ao mesmo tempo, fascinantes dessa era. Ao contrário dos típicos personagens de comédia, Doink não era um palhaço de circo alegre, mas sim manipulador, cruel e psicologicamente assustador. Osborne transformou um papel aparentemente ridículo em um verdadeiro pesadelo para adversários e espectadores. Suas rivalidades com Bret Hart, Randy Savage e Crush deixaram uma impressão duradoura e fizeram de Doink uma das figuras mais memoráveis daquele período. Mas por trás da maquiagem, Osborne lutava com sérios problemas. Mesmo antes de Doink, ele já havia estado como Matt Borne na primeira WrestleMania, mas sua carreira foi repetidamente freada por acessos de raiva e abuso de drogas.
Quando a WWE finalmente retirou sua confiança, ele foi demitido em 1993, enquanto o personagem Doink foi simplesmente continuado por outros wrestlers. Para Osborne, foi mais do que a perda de um emprego. Foi uma completa aniquilação de sua identidade. Nos anos seguintes, ele tentou se estabelecer na ECW e na WCW, mas o passado não o largava. Em 28 de junho de 2013, Matt Osborne morreu aos 55 anos de uma overdose, agravada por problemas cardíacos. A WWE não reagiu, nenhum tributo, nenhum reconhecimento, porque se lembravam apenas da máscara, mas não do homem que lhe deu vida. 6. Test Andrew Martin, o talento que a WWE abandonou. Durante o auge da Attitude Era, Andrew Test Martin era considerado um dos wrestlers a quem se previa um grande futuro. Com quase 2 metros de altura, um corpo musculoso e uma aura intensa, ele correspondia exatamente ao ideal que a WWE buscava para uma futura estrela principal. Treinado por Bret Hart, Test estreou em 1998 e rapidamente foi incluído em importantes storylines. Especialmente seu papel no infame casamento com Stephanie McMahon o tornou da noite para o dia um dos nomes mais discutidos na empresa. Mas foi exatamente esse momento que marcou o ponto de virada. Depois que Triple H assumiu a storyline, a WWE aparentemente perdeu o interesse em Test. Apesar de vários títulos de nível médio, ele nunca conseguiu o salto definitivo para o topo. Em 2004, ele foi demitido, retornou brevemente, mas seu corpo já estava muito marcado. Cirurgias na coluna, dores constantes e o crescente abuso de analgésicos definiram sua vida. Em 2007, seguiu-se a demissão definitiva por violação da política de bem-estar. Em 13 de março de 2009, Andrew Martin foi encontrado morto em seu apartamento. Ele tinha apenas 33 anos. A causa foi uma overdose de oxicodona e, mais tarde, foi diagnosticada uma doença cerebral avançada. A WWE silenciou. Nenhuma homenagem, nenhum adeus. Porque um homem que fez parte de uma das maiores storylines da história do wrestling foi tão completamente apagado da memória? Número 7. Lance Cade. A promessa que ninguém salvou. Em meados dos anos 2000, a WWE via em Lance Cade uma futura estrela. Ele tinha a estatura adequada, uma aparência marcante e habilidades sólidas no ringue. Mas, acima de tudo, ele tinha um mentor lendário, Shawn Michaels. Treinado diretamente por ele, Cade era considerado nos bastidores um diamante bruto, a quem se confiava uma grande carreira solo um dia. Após sua estreia em 2003, ele encontrou seu lugar em 2005 ao lado de Trevor Murdoch. Juntos, eles formaram uma equipe de duplas dura e crível, que ganhou os títulos de Tag Team da WWE 3 vezes. Cade se destacava especialmente autoconfiante, presente e com um claro potencial de desenvolvimento. Em 2008, ele finalmente teve uma grande chance ao participar de uma storyline emocionante contra seu mentor Shawn Michaels. Muitos fãs acreditavam que este seria o início de sua ascensão. Mas tudo terminou abruptamente. Após uma convulsão em um avião, causada por abuso de analgésicos, Cade foi demitido imediatamente em outubro de 2008. A medida deveria alertá-lo, mas o deixou sozinho. Embora a WWE tenha assinado com ele novamente por um curto período mais tarde, um retorno verdadeiro nunca aconteceu. Em 13 de agosto de 2010, Lance Cade morreu com apenas 29 anos de insuficiência cardíaca, causada por anos de abuso de medicamentos. A WWE não reagiu. Nenhum tributo, nenhuma palavra. Seu destino poderia ter sido diferente se alguém tivesse intervindo a tempo? Número 8. Sean O'Haire. O talento que desapareceu nas sombras. Sean O'Haire foi considerado por muito tempo o protótipo de um futuro superstar da WWE. Com quase 2 metros de altura, construção poderosa e surpreendentemente ágil para seu peso, ele incorporava exatamente o que se esperava da próxima geração. Já na WCW, ele se destacou como parte dos Natural Born Thrillers,
um grupo de jovens wrestlers que eram vistos como o futuro da indústria. Seu atletismo explosivo e o Shanton Bomb fizeram muitos acreditarem que seu avanço era apenas uma questão de tempo. Após a aquisição da WCW pela WWE em 2001, essa chance parecia ter chegado. Mas enquanto outros nomes subiam, O'Haire desapareceu inicialmente no desenvolvimento. Somente em 2003 ele retornou com um papel incomumente sombrio e fascinante. Em promos crípticos, ele seduzia o público a permitir pensamentos proibidos e a questionar limites morais. As reações foram fortes, muitos fãs estavam convencidos de que este seria seu grande momento. Mas, de repente, tudo foi encerrado, sem explicação, sem conclusão. Após sua demissão em 2004, O'Haire perdeu o rumo. Tentativas no MMA, problemas com álcool, depressão e repetidos colapsos pessoais determinaram sua vida. Em 9 de setembro de 2014, ele tirou a própria vida aos 43 anos. A WWE silenciou novamente. Nenhum tributo, nenhuma lembrança. Por que um homem com tanto potencial simplesmente desaparece da história, como se nunca tivesse existido? Número 9. Chris e Nancy Benoit. O capítulo que a WWE apagou. Falar sobre nomes esquecidos na WWE é impossível sem mencionar Chris Benoit. Por anos, ele foi considerado o epítome da perfeição técnica, disciplina e dedicação intransigente. Sua vitória na WrestleMania 20, quando ele chorou no ringue junto com Eddie Guerreiro, foi uma vez celebrada como um dos momentos mais emocionantes da história da WWE. Mas em junho de 2007, a admiração se transformou em horror. Benoit assassinou sua esposa Nancy e seu filho de 7 anos, Daniel, antes de tirar a própria vida. Em poucas horas, uma lenda inteira desmoronou. A WWE reagiu radicalmente. Após uma primeira e apressada transmissão em memória, o nome de Benoit foi completamente apagado da história. Vídeos foram deletados, estatísticas alteradas, seu nome nunca mais deveria ser mencionado. Mas com ele, Nancy Benoit também desapareceu. Sob nomes de ringue como Woman, ela foi uma figura marcante na WCW e ECW, manager de grandes estrelas e uma importante pioneira para o papel moderno das valetes femininas. Apesar disso, a WWE optou pelo silêncio completo, também sobre sua própria carreira. Essa exclusão foi necessária para processar o inacreditável, ou significou que também inocentes desapareceram da memória? Pode-se realmente separar culpa e legado, ou o silêncio continua sendo o caminho mais fácil? Número 10. Jack Tunney, a autoridade que a WWE esqueceu. Por muitos anos, Jack Tunney foi o rosto da maior autoridade na WWE. De 1984 a 1995, ele apareceu na televisão como presidente da WWF, o homem cujas decisões direcionavam carreiras inteiras. Com voz calma e postura soberana, ele encarnava ordem e credibilidade em uma época em que os fãs deveriam acreditar que existia uma verdadeira instância controladora acima dos superstars. Ele tirou títulos de Hulk Hogan, suspendeu o Ultimate Warrior e determinou quem poderia lutar pela maior honra no wrestling. Nos bastidores, o verdadeiro poder estava com Vince McMahon, mas Tunney era quem representava esse poder externamente. Sem ele, muitas storylines da Era Dourada não teriam funcionado. No entanto, sua relação com a WWE terminou de forma silenciosa e pouco espetacular. Disputas financeiras levaram à sua separação da empresa em meados dos anos 90, sem despedida, sem explicação para os fãs. Quando Jack Tunney morreu em 2004, aos 69 anos, de um ataque cardíaco, muitos esperavam uma homenagem digna. Mas a WWE silenciou. Nenhum vídeo de tributo, nenhum minuto de silêncio. Como um homem que foi o rosto da autoridade por mais de uma década pode desaparecer tão completamente da memória? Essas histórias mostram uma verdade incômoda. No wrestling, não é apenas a fama no ringue que decide como alguém será lembrado, mas também o quão bem um nome se encaixa na imagem desejada. Alguns deram tudo, e, no entanto,
desapareceram no silêncio. Quais desses destinos mais te tocaram? E a WWE deveria lidar de forma diferente com seu passado hoje? Se você gostou deste vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal e escreva sua opinião nos comentários, para que esses nomes não sejam esquecidos.